Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje, nessa festa de São Pedro e de São Paulo, tem uma afirmação belíssima no Evangelho de Mateus, capítulo 16, sobre a pessoa de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Vamos refletir esta ideia que Jesus nos dá hoje. Construirei sobre ti a minha igreja, pois tanto Pedro quanto Paulo foram grandes servos de Deus da igreja. E nós sabemos que essa palavra igreja, ela não está no Antigo Testamento. É Jesus quem estabelece esse conceito. Aparece no Novo Testamento pelo menos 73 vezes. E antes de dizer o que a igreja é, a gente precisa primeiro dizer o que ela não é. Às vezes as pessoas confundem esse conceito de igreja, que é um conceito bíblico, mas acham que a igreja pode ser um clube social. Talvez seja um museu cheio de obras raras, caras, como de fato lá no Vaticano tem. Talvez a igreja seja uma empresa para alguns. Talvez ela seja meramente um edifício, onde as pessoas vão lá se encontrar. A gente sabe que a igreja não é um edifício. Na antiga era cristã, os cristãos nem tinham igrejas para celebrar. Então, o que de fato é a igreja? O que quer dizer esse conceito bíblico? A igreja ela é uma comunhão, a igreja é uma família, a igreja é um corpo, a igreja é um rebanho. Esses conceitos sim são bíblicos. A Bíblia primeiro diz que a igreja é comunhão. Vamos a essa ideia. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, aparece o substantivo comunhão e a gente tem o verbo comungar, que é aquilo que nós fazemos nas nossas celebrações. Comunhão nós poderemos traduzir pela palavra companheirismo. Companheirismo é duas pessoas no mesmo barco, indo na mesma direção. Essas pessoas se conhecem, elas se associam, elas criam uma harmonia, elas criam uma unidade. Unidade não quer dizer uniformidade. Nós somos diferentes uns dos outros, mas a gente cria a comunhão entre nós. E, de fato, não somos uniformes, não somos iguais uns aos outros. De fato, imagina se fôssemos todos iguais uns aos outros. No mundo não tem só o sabor baunilha. No mundo a gente pode identificar 31 sabores, chocolate, morango, framboesa, etc. Tem muitos e muitos sabores. 1 Pedro 3,8. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Está aqui a tradução para a palavra comunhão. Ou seja, quem causa a desunião, com certeza peca contra a igreja, que a igreja é uma comunhão, onde de fato nós temos que viver fraternidade. Quem causa os conflitos dentro da igreja, e, enfim, quem deixa as pessoas divididas umas contra as outras, com certeza está destruindo essa comunhão dentro da igreja. Ora, quando São Pedro diz aqui na sua primeira carta, que sede todos unânimes e compassivos e fraternos, ele está dizendo o seguinte: vocês devem ser uma grande família, cheios de simpatia uns pelos outros, amando com corações ternos e mentes humildes. Isso é um chamado de Deus, é claro. Embora nós sejamos diferentes, mas Deus nos faz um chamado como pessoas, ou seja, para compor essa igreja como se fôssemos de fato uma família. Esse conceito de família é também bastante importante e é bíblico, inclusive. De fato, a gente deve se relacionar como se fosse uma família, porque não temos laços de sangue, mas nós temos os laços da fé que são mais fortes. 1 Timóteo 5, 1-2. A um mais velho, não repreendas, mas aconselha como um pai.
Aos mais moços, aconselha como irmãos. As mais idosas, aconselha como mães. E os mais jovens, aconselha como se fossem teus irmãos e tuas irmãs. Ou seja, tratar os outros como família. Porque somos família. Nós somos eclésia, nós somos igreja. Ninguém nos elege para fazer parte da família. Nós não somos um clube. Não somos um clube. Então, o conceito de família é extremamente importante como o conceito de comunhão. Depois, um outro conceito importante, a igreja é um corpo. 1 Coríntios 12:12. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Aqui está. Formar um só corpo, quer dizer, essa ligação uns com os outros dentro da igreja, é o compromisso uns com os outros, é o compromisso com as pessoas. Nós somos um corpo, nós não somos uma empresa, nós somos um organismo, nós não somos uma organização, nós somos um organismo vivo. E também o conceito de rebanho, a igreja é um rebanho. Essa descrição ela é de fato uma das descrições favoritas de Jesus, a igreja como rebanho, o pequeno rebanho guiado pelo pastor. João 21:13. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Então, cuida das minhas ovelhas. Cuidar das ovelhas é liderar, é alimentar, é proteger. E isso vai ser o papel de Pedro. Jesus está chamando ele para isso. Ora, Jesus ele perguntou aqui, interessante a pergunta, Simão, tu me amas? Ou seja, Jesus ele não perguntou se ele amava as ovelhas. Jesus ele perguntou se o amava, se amava a pessoa dele. Ou seja, se ele amar Jesus, ele vai amar as igrejas, as ovelhas, vai amar as ovelhas. Pois o maior mandamento de fato é esse, ama o Senhor teu Deus, do teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e entendimento. Ou seja, se nós amarmos a Deus, nós vamos amar a igreja, nós vamos amar o rebanho. Embora esse rebanho seja fraco, limitado, pecador, com defeitos, mas se a gente amar Jesus, a gente vai amar aqueles que são de Jesus. E isso, de fato, é o que Pedro e Paulo fizeram dentro da igreja. Pensemos nisso e pensemos se, de fato, a nossa vida ela está alinhada com a vontade de Cristo, porque é uma pergunta feita para nós também. Tu me amas? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.